Boa noite, estamos começando mais uma edição do Resenha de Esportes. Hoje, quarta-feira, dia 15 de março, é claro, né? O foco do nosso programa vai ser o Interfest, mas teremos outras informações, como os inícios das aulas de dança pela Prefeitura Municipal de Nova Resende. Falaremos ainda sobre a grande final do movimentado campeonato de futebol de campo do Espaço Lobo Guará e ainda informações do esporte aqui da nossa região. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora aqui comigo. LL Autopeças, com grande variedade de produtos automotivos como peças, acessórios, pneus, calotas, palhetas, produtos de limpeza e estética automotiva. Além de ser revendedor autorizado das baterias LR e muito mais, você encontra na LL Autopeças. Agora também com centro automotivo, trabalhando com troca de óleo, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, freios e suspensão. Estamos localizados no Alto do Cruzeiro. LL Autopeças, soluções para você ir mais longe. É isso aí, estamos de volta para bater aquele papo sobre o nosso esporte, falar mais um pouquinho aqui através da TV Resende Web sobre tudo que está sendo movimentado, seja qual for o local aí que o esporte esteja em atividade, a gente está trazendo por aqui. Mas antes, agradecer você que está do outro lado da telinha, nos acompanhando aqui pela TV Resende Web e é claro, né, ligadinho aqui, sintonizado em toda a nossa programação. E agora sim, vamos lá, tem novidade no esporte, né, porque dança e esporte envolve bastante a questão do corpo em movimento. Tem novidade nesse setor, hein? A Prefeitura de Nova Resende divulgou que vai iniciar aulas de dança. Então, a gente vai abrir aí para você, ó. Os interessados devem procurar o CRAS, que fica localizado na Praça Santa Rita aqui do nosso município. O número lá do CRAS, né? O número da localização é 183, né? E você pode então também falar com o CRAS através do número fixo da Prefeitura, que é o 3750, 3562-3750. Ou até mesmo acessar o site que está, pode ver aí na beirada do cartaz, vou usar esse termo aqui, né? No cantinho do cartaz aí na lateral, que é o site da Prefeitura que você vai ter mais informações. Então é uma novidade, né? Hoje a Prefeitura já conta com o programa Mexa-se da Secretaria de Esporte, onde foi divulgado aí um vídeo com mais de 50 mulheres participando do programa Mexa, que é a tradicional Zumba, né? Então, mais novidades surgindo aí para a população de Nova Resende, e isso é muito importante de estar acontecendo. Então, se você tem o desejo de fazer aula de dança, procure aí o CRAS de Nova Resende e faça a sua inscrição. Vamos lá então, falando do esporte da região, Jacuí está movimentadíssimo nesse final de semana, hein? O esporte, a gente vê muito esporte por aqui, mas é claro que outras cidades também fazem aquele movimento e, é claro, proporcionando aí esporte e lazer para todos que habitam naquele lugar. E Jacuí nesse final de semana tem 3 grandiosos eventos. Começa aí com o passeio ciclístico solidário, esse vai ser no dia 18, né, de 2023, 18 de março agora de 2023, e as inscrições são feitas com a Bruna, né, e com a Solange Monteiro. Eu acredito que sejam aí da equipe da Secretaria de Esportes de Jacuí. E é diversão para toda a família, lembrando que é um passeio ciclístico e também será de modo voluntário, ou seja, para ajudar alguém aí. As inscrições, né, na verdade as inscrições não, a saída desse passeio ciclístico vai ser aí da Praça Presidente Vargas, lá no município de Jacuí, às 7 horas da manhã. Isso no dia 18, se não me engano, que é sábado. E depois a gente tem outro evento lá na cidade de Jacuí, além do passeio ciclístico, que vai ser a corrida e aí um circuito do Pedal Mineiro. Vamos ver aí então a arte da corrida. Tá aí, não, antes do Pedal Mineiro, né? Vamos pedir pro diretor abrir. Essa corrida é o Pedal Mineiro, diretor. Eu falei um depois outro, eu falei outro depois outro. Brincadeira, gente. Mas foi mesmo. Quem está acompanhando e viu. Vamos lá, ó. E a gente já falou do passeio ciclístico, mas tá aí as informações para você que está acompanhando. Além do passeio ciclístico, a gente tem outros 2 eventos, tudo no final de semana só. E agora eu vou falar para vocês quais são esses outros 2 eventos. Temos a corrida, né, que vai ser aí também lá em Jacuí. Vai dividir a tela aqui comigo as informações da corrida. Que vai acontecer também nesse final de semana. Calma, gente, tá tudo dando certo, conforme planejado. Aí, ó, o programa ao vivo é assim mesmo. Olha lá, segunda corrida Vale do Ouro de Jacuí, né? As inscrições estão feitas pelo site Inscrições Online,
e aí você vai no evento lá da corrida de São Pedro, serão 5K, hein? É Vale do Ouro 5K, ou seja, 5 km lá em Jacuí também nesse final de semana. Então, movimentado vai ser no pedal, vai ser através da corrida. E falando em ciclismo, além do passeio ciclístico solidário, a outra novidade lá vai ser uma etapa do Pedal Mineiro. Tá aí na tela também, pode abrir pra gente, diretor, pro pessoal conferir as informações aí, ó. É a segunda etapa do desafio, né, Vale do Ouro de Jacuí. As inscrições são feitas pelo Pedal Mineiro e vai acontecer agora no dia 19 de março, hein? E as inscrições, assim como da corrida, vocês devem fazer também pelo site Inscrições Online. Então, alô galera de Nova Resende, toda a região que faz parte aí do esporte. Tá aberto as inscrições, lembrando que já é nesse final de semana, o movimentado final de semana lá de Jacuí, uma cidade próxima da gente aqui, onde esse final de semana vai ter o passeio solidário ciclístico, esse já um pouquinho mais disputado, que é o desafio, né, do Pedal Mineiro, e também a corrida de rua para quem não gosta de pedalar, hein? É muita coisa para um final de semana só, e isso é muito bacana para a nossa região. Mas não é só o Jacuí que vai estar movimentado, porque nesse final de semana Nova Resende também vai estar movimentada com a grande final dos jogos lá do Espaço Lobo Guará. Neste domingão, a fase final, ou seja, os jogos finais do campeonato de futebol de campo estarão a todo vapor. E a gente vai trazer mais informações também, ainda no decorrer de toda a programação aqui da TV Resende Web, e com certeza estaremos lá no domingo fazendo a cobertura das finais. Lembrando, né, que a gente vai ter outras atividades lá no Espaço Lobo Guará, mas trago aqui o enfoque para a grande final e para a abertura, que vai estar sendo falado, como eu disse, em outras programações, o horário, como vai funcionar, quais serão os jogos. Mas desde já deixar o convite aqui em nome do Tamirim, da Sirlene, do Itaílson e da Fátima, também lá do Espaço Lobo Guará, que vai estar aí trazendo as informações sobre essa grande final também, que é uma final esperadíssima na nossa região, e tem equipes da região que estarão por lá participando. E vamos passar para um assunto que é o tema principal da pauta de hoje, vai ser por muitos dias aqui no nosso programa, que é o Campeonato Interfest de Futsal. Vamos lá! É isso aí, vamos falar de Interfest por aqui, porque ontem, terça-feira, dia 14 de março, teve mais uma super rodada por lá. E foi apenas a segunda, mas os jogos estão a todo vapor. Ouso até dizer que seria o Interfest mais disputado desde que eu presencio os jogos lá no Poliesportivo Alcides Tomé. Não tem jogo fácil, não tem brincadeira, é pauleira a todo momento. Todo mundo querendo fazer os 3 pontos e garantir a sua vaga na próxima etapa da competição. Lembrando, mais uma vez, desde já, que os jogos estão sendo transmitidos ao vivo aqui pela TV Resende Web. E não poderia deixar de parabenizar aqui também. Ontem, depois da rodada, cheguei em casa e fui assistir a transmissão fantástica do amigo Gustavo Aurélio, que estava na narração lá. Parabéns, Gustavo. Transmissão mais top que tudo. Até o pessoal falou, deixa de ser goleiro e vira narrador. Apesar que é um bom goleiro, né? Mas tá dando aí para um bom narrador no grande amigo Gustavo. O diretor com o Luizinho, já não dou conta dos dois, não. Lembrando que é o Luizinho filho, viu, gente? Não é o Luizinho, não é o Mineiro, não. Mas brincadeiras à parte, né? Com certeza narração do Gustavo. Não só do Gustavo, né? O Tafarel ontem tava por lá também dando uma mão. 2 às vezes. E também o Matheus olhando aqui. E também o Miroval teve por lá ontem, né? Mas a gente tem uma equipe aí de transmissão que tá bacana. Acho que a Sabrina teve por lá. Faz parte aqui da equipe da TV Resende Web. Então é toda a equipe da TV aqui envolvida. Deixa eu pôr minha água aqui de novo. Em programa ao vivo é complicado por causa da garganta seca. Não dá certo não, né, diretor? Toda a equipe da TV Resende Web envolvida, né? E destaca aqui o Matheus, que é o nosso diretor-chefe aqui, que sempre tá lá também, bem antes do horário, depois acabou os jogos, fica bem depois também para poder montar e desmontar tudo. Mas enfim, vamos largar de enrolação aqui sem mais delongas e passar os resultados do dia de ontem, dos jogos, 4 jogos que movimentaram a noite de terça-feira no Poliesportivo Alcides Tomé da Silva. Começou com o CM Assessoria Rural, para mim a equipe que tem jogadores mais novos do campeonato, né, e tem tudo para sair o Revelação também. Enfrentou a equipe da Toca do Açaí. Um jogaço, 7-5, a gente viu um jogo mais apertado, de muita correria, porém um jogo bacana, né? Que a gente
pôde ver os goleiros novamente se destacando, eu quero comentar isso ainda hoje aqui no nosso programa, mas foi um jogo assim, de estreia das duas equipes também, o primeiro de cada equipe, e a equipe CM Assessoria Rural, além da questão de conseguir fazer o seu jogo, né, com a molecada, como se diz, que também teve alguns pontos de erro, mas isso é de toda a equipe, né? Mas eu falo pela idade dos meninos, tendo aí 14, 15 anos, foi um jogo bem bacana, com muito mais saldo positivo, né? O único lance que eu gostaria de destacar foi uma falha aí na substituição na hora errada, mas isso acontece até com os mais experientes. Mas enfim, temos mais coisas boas a falar da equipe CM Assessoria Rural do que, né, as falhas. Os meninos então das CMs começaram bem aí e levaram os 3 pontos, que é importantíssimo. Destacar aqui também a atuação do goleiro Cauã Viana desta equipe, que saiu vencedora, e ele foi o destaque do jogo. A gente mostra já os destaques, mas a atuação do goleiro foi importantíssima para a equipe sair com saldo positivo e com os 3 pontos. Vamos lá então, próximo resultado, próximo jogo. Outro grande jogo aí, um jogo muito acirrado, uma disputa bem bacana, e a gente viu um placar apertadíssimo. A equipe do Acesso VIP, que havia perdido o primeiro jogo para Marmoraria Ideal, agora conseguiu vencer, como eu disse, mesmo com muito sofrimento e com uma atuação fantástica do goleiro, né? Venceu aí por 3-2 a equipe do Coqueiros, que estreou ontem no Interfest. Então a gente viu um Acesso VIP um pouco mais ousado, tendo maior liberdade de jogar. A equipe do Coqueiros, que não é uma equipe boba, tem jogadores experientes, jogadores rápidos e habilidosos, mas a gente pode notar, né, que foi um grande jogo. Até mesmo se olhar o placar, eu sempre falo que placar 3-2 é sinônimo de jogo disputado. E foi isso que aconteceu nesta segunda partida lá. Depois a gente passa o craque do jogo, mas a gente viu que a equipe do Coqueiros, mesmo perdendo o jogo, teve muitas alternativas, muitas chances de gol, né? Como eu disse, com uma boa atuação do goleiro adversário, mas também com bolas na trave e outras questões aí que impossibilitaram a vitória da equipe do Coqueiros. Mas o Acesso VIP aí já dá uma respirada aliviada, até porque se perdesse o jogo, né, ficava um pouco mais complicada a sua classificação na competição. Destacar também um branco aí, ele não foi eleito o craque do jogo, né, o Luiz Henrique, mas ele, pra mim, foi um dos melhores jogadores. Só não fiquei muito satisfeito, gente, porque eu tomei uma bolada lá ontem. Acho que a câmera tá fechada, mas vocês vão ver que o meu nariz aqui tá vermelho, ó. E foi da bolada que o branco chutou, tá bem de lado aqui, ó. Bem vermelho, né? Tá aparecendo? Tá aparecendo vermelho aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Isso foi bolado, viu, gente? Não foi ranhão, não foi... O branco deu um chute tão forte, pegou nas costas do outro e eu bem desprevenido lá. Mas faz parte, né? Quem tá no jogo é pra poder tomar... Brincadeira, não é pra poder tomar bola não, mas acontece. Então, vamos lá pro próximo jogo, o terceiro jogo, que foi, né, Barbearia do Douglas e Tio Zé. Esse jogo já é um pouquinho assim... Pelo resultado, quando a gente vai ver o resultado, a gente não esperava que seria desta maneira, né? Todo mundo esperava um jogo mais apertado, assim, convencendo todos os outros. A equipe da Barbearia é uma equipe bem montada, na minha opinião. Hoje é a equipe com maior entrosamento no campeonato, né? Eu tô dando aqui a opinião particular minha. Para mim, a equipe mais bem entrosada é essa equipe. Manteve a base do ano passado, onde chegaram entre os 4 finalistas, porém, né, a equipe do Tio Zé também não conseguiu desenvolver tudo que sabe jogar. Teve erros, né, que às vezes não pode acontecer aí, visto que, né, é um campeonato onde a gente tem que sempre buscar os 3 pontos. Pode se melhorar em algumas questões, mas como eu disse, a equipe Barbearia do Douglas foi com sangue no olho, as duas equipes estavam estreando também no Interfest, e agora a gente aguarda assim, os próximos jogos das duas equipes para a gente ver como vai ser o decorrer. Não é uma chave fácil, né? Até porque essas duas equipes aí vão enfrentar, por exemplo, a equipe do Fúria Negra. Então a gente é sinônimo de grandes jogos aí, tanto o Tio Zé contra o Fúria, Barbearia contra o Fúria, né? A gente sabe que vai ser jogos aí, a gente espera também, né, uma postura diferente da equipe Tio Zé. Né? Mandar um abraço aqui pro amigo Carlos Abidiel, que é o representante dessa equipe. A gente sabe que os jogadores têm aí um potencial maior e eu acredito que não conseguiu encaixar ontem por ser o primeiro jogo. Né? Como eu disse, esse entrosamento da equipe vai melhorar muito a atuação da equipe. Destacar aqui também, não tirar o mérito da equipe do Barbearia do Douglas, que fez uma grande partida, posso dizer aí que quase sem erros, né? 9-0. Uma coisa que eu palpitei lá ontem na hora e que eu sabia que ia acontecer era no segundo tempo ia diminuir, né,
a parte ofensiva da equipe da Barbearia do Douglas, até porque o primeiro tempo ficou 7-0, o segundo só 2-0. Ou seja, a equipe tende, né, depois de fazer um brilhante primeiro tempo, dar aquela segurada, né, e a outra equipe tende a subir um pouquinho e aumentar a sua pressão. Mas de toda forma, eu achei ainda que a equipe do Tio Zé marcaria gols e não marcou nessa partida. Então o resultado final foi 9-0 aí para a equipe da Barbearia contra o Tio Zé. E o último jogo, um jogo bem disputado também, um dos melhores jogos do Interfest, né? Apesar que, como eu disse, está sendo padrão, os jogos bons. Foi aí Café Verdão e Sidicar, né? Um jogo bem disputado, com os ânimos à flor da pele, né? Mas mais destacar aqui a atuação das duas equipes, né? Para mim teve destaque nas duas equipes, gostei muito, né, desse jogo pela questão do modo como foi feito, né? Claro que nessas duas equipes aí estavam envolvendo coisa de rixa, né? De provocação, aquela coisa toda antes do jogo, né? O que é normal no nosso Interfest, até porque todo mundo quer ganhar, ninguém quer perder, né? Todo mundo também chega, a gente pega equipes competitivas, mas o jogo foi 1-0 para a equipe do Café Verdão. E destacar aqui a atuação do William. Para mim, a equipe dele não venceu o jogo, né? É o número 14 da equipe azul aí, que começou com o azul, depois trocou pro cinza, o Sidicar, que no caso tá parecendo K8 aí, ó, chuteira verde. Para mim, foi um dos destaques do jogo, né? Junto com o outro destaque que a gente vai falar já já, mas o William fez uma grande atuação, manteve seu jogo o tempo inteiro, né? Então isso é muito importante. Para mim, um grande jogo, né? Foi decidido em detalhes. Todas as duas equipes tiveram chances, né, de vencer a partida e embola toda a chave A do Interfest, visto que o Sidicar ganhou o primeiro, perdeu o segundo, o Café Verdão empatou o primeiro e agora ganhou o segundo, então tá bem embolado aí. Vamos lá então? Vamos passar agora para as equipes, né, apresentar as equipes de modo rápido aqui, depois a gente vai já conhecer os craques da rodada. E depois a gente passa os jogos da próxima sexta-feira para a gente já ir finalizando aqui o nosso programa. Vamos lá, ó. Essa é a equipe Toca do Açaí. Tem aí alguns atletas, né? Tá aí o Tafarel. Tafarel ontem ficou meio bravo lá. Tafarel, pô, ajuda eu aí, né? Meu grande amigo, parceiro, mas ontem complicado, né, Tafarel? Mas não leva pro coração não, amigo. Tá lá o Tafarel, então o Natan, o Isaac, o Cauã. Deixa eu ver quem mais aqui que eu tô lembrando. O Paulo, dono da Toca, né? E os outros eu esqueci o nome. Mas a equipe completa aí da Toca do Açaí, né? Foram, como eu disse, perderam o jogo para a equipe dos meninos, porém tiveram uma atuação razoável aí e por detalhes também não conseguiram sair com os 3 pontos. Vamos lá para a próxima equipe a ser apresentada. Essa é a equipe do Coqueiros, também estreou ontem na competição. Tá lá o Pedrinho, o Gustavo, né? Tonhão ressuscitou das cinzas, o Paulo, né, tá o Leandro, então tem vários atletas aí da equipe do Coqueiros. Vamos lá, ó, tá o Lucas Novaes, que é o goleiro aí representando a equipe, o Guilherme, o Thiago, o Pedro Henrique Martins, o Pedrinho, o Leandro, o João Paulo, o Vinícius, o Gustavo, o Paulo, o Carlos Daniel, o Tonhão, filho do Tonhão Poqueiro, e o Elielton. Essa é a equipe completa aí. Faltou só um jogador dessa equipe, que na verdade não faltou nenhum jogador dessa equipe, ele chegou atrasado, né? Mas a equipe do Coqueiros que ontem teve uma atuação, como eu disse, 3-2 contra o Acesso VIP. Vamos lá então, próxima equipe a apresentar aí, a equipe CM Assessoria Rural. A equipe dos meninos, como eu disse, né, que venceram aí por 7-2. Tá aí, ó, o Júlio César Marcelino, o João Gabriel, o Cauã, que foi o goleiro de destaque, o Juan, o Pedro Henrique Bastos, o José Roberto, Luiz Miguel, João Matias, o João Neto, né, como é conhecido, Miguel, João Benedito, Gabriel e o Eduardo. Gente, destacar aqui, essa equipe, o jogador mais velho dela, tem 18 anos, jogador mais velho. A gente tem aí atletas bem jovens e isso anima também a questão do Interfest, né, de saber que vai ter uma sequência aí pra frente. Mais uma equipe para se apresentar aqui, a equipe da Barbearia do Douglas, que fez a brilhante atuação contra a equipe do Tio Zé, né, tá aí, vamos pegar aqui a lista, Barbearia do Douglas, tem o Mucuta, né, o Edelton, o Jonathan, o João Marcos, né, um goleiro, um grande goleiro aí, tem também o Bruno Henrique, o Mineiro, o Alan, o Luciano também que é goleiro, o Thiago, o Evinho, o Alanzinho e o Alexandre Maranhão. Essa é a equipe da Barbearia do Douglas que estreou com vitória ontem.
Mais uma equipe, eu acho que tem mais uma ou duas pra gente apresentar, essa é a equipe do Tio Zé, né, que tem aí o comando do Carlos Abidiel e do Tércio, conta com o Luiz Otávio, que não foi ontem porque estava dando uma voltinha, também o Fernando das Dores, né, o Fernando da Pizza do Frango aí, o Dair do Lobo, o Breno, goleiro, o Fábio, o Luiz Ricardo, o Fabrício, o Paulo Otávio, Tatá, o Tércio, que eu já falei, o Bruno, o Valentim, o Marcelo, também não foi ontem, o Leonardo Henrique também é goleiro dessa equipe, né? A equipe aí, como eu disse, a gente espera um desenvolvimento maior da equipe, talvez seja porque o Luizinho não foi, gente, ele tá aqui no estúdio com nós, né? Mas vamos ver, Luizinho, você precisa estar lá nesses jogos aí para, né, dar uma mão para a equipe. Tem mais alguma equipe? Tem não? Vamos então os craques da rodada, diretor? Craques desta rodada. Tá lá, o craque do último jogo, de 1-0, né? Na verdade, o último jogo, como eu disse, foi um jogo bem parelho, bem disputado, mas eleito craque do jogo foi o Ítalo, pelo seguinte detalhe: a partir do momento que ele entrou na partida, a partida teve outro enfoque, né? Ele conseguiu dar uma organizada no Café Verdão, né? Fez parte aí de jogadas importantes, né? Como eu disse, o William também pela equipe Sidcar foi um dos destaques, mas tá aí o Ítalo, que pra mim, ele entrou e mudou a cara do jogo. É uma opinião não só minha, mas de muitos que eu já escutei após a partida. Então, parabéns ao Ítalo aí, craque do jogo entre Café Verdão e Sidcar Automóveis. Vamos lá, mais um craque do jogo. Tá aí o Alan, né, na partida por 9-0, ele foi o que marcou 3 gols, eu ainda perguntei se ele queria pedir música por aqui, né, mas foi bem humilde o Alan, teve aí, falou que vai buscar e quem sabe logo pedir música. Então o Alan da equipe Barbearia do Douglas, né, fez 3 gols, 1/3 dos gols da sua equipe na vitória de ontem por 9-0, foi marcado por ele, contou com um pouquinho da sorte, brincadeira, viu, Alan? Mas fez a sua parte, fez o dever de casa e contribuiu com os 3 pontos da equipe. Mais um craque do jogo, são 4 aí. Esse também, né? E depois eu quero chamar a atenção quando falar o quarto, que eu já citei aqui, mas não passou a foto ainda, sobre a atuação dos goleiros nessa competição. Mas tá aí o Paulo Henrique Avelar, foi o destaque, defendeu bolas fantásticas. Depois, se vocês quiserem, gente, conhecer aí, às vezes não teve a oportunidade de assistir o jogo, puxa aí no link do YouTube ou do Facebook da TV Resende Web, assiste lá os melhores momentos, né? Tenta dar uma olhada lá nos lances pra vocês ver se nós está, como diz, a escolha está bacana, né? Mas eu acredito que é muito unânime quando o jogador destaca dentro de uma partida, mesmo que ela seja parelha e bem disputada. Tá aí o Paulo então, no jogo por 3-2, era um jogo que podia ter saído muitos gols de ambos os lados, o Lucas também fez boas defesas, né? Mas o Paulo fez defesa aí, inclusive de tiro livre direto, que levou a equipe aí aos 3 pontos. Então parabéns, Paulo, também, foi importantíssimo nessa vitória depois de uma derrota da equipe do Acesso VIP. Pra gente fechar então, tá aí o Cauã, que eu já falei aqui, goleiro nascido em 2006 da equipe do CM Assessoria Rural, que é irmão do Maranhão e do Alan. Então os 2 irmãos foram aí destaques da rodada, né? O Alan, pela equipe da Barbearia, que na Barbearia também joga o Maranhão, que é irmão do Alan, e aí no CM Assessoria Rural joga o Cauã, que foi eleito o craque do jogo. Antes de passar aqui para os jogos de sexta, né, é só chamar atenção para os goleiros. A gente teve goleiro destaque no primeiro dia, teve goleiro destacando ontem, né? Inclusive em todos os jogos os goleiros têm tido uma importante atuação. Isso é muito bacana a gente ver essa valorização. Quando a gente fala em valorização, vê da importância do goleiro, né? Porque o goleiro ele é crucificado por um franco que toma, mas muitas vezes não reconhecido pelas defesas e boladas que eles levam. Então, destacar isso aqui porque é uma posição nada fácil, né? Eu não gosto de jogar, eu brinco quando eu vou numa pelada aí jogar, quando eu vou num joguinho no domingo, nem brincando de goleiro eu gosto, né? Então eu imagino que a posição, principalmente em jogos acirrados assim, né, a gente vê a atuação dos goleiros aqui de Nova Resende e vê também um nível, né, que temos grandes goleiros, tanto os mais velhos como os mais novos, se destacando na competição do Interfest. Vamos lá então, jogos de sexta-feira para a gente poder fechar o nosso programa aqui, né? Tá aí na tela, vamos abrir aí. Agrotomé Petúnia, a equipe que representa a Petúnia no Interfest, como eu sempre falo, enfrenta a equipe do Coqueiros, né? Vai ser um jogo bem parelho, bem disputado na minha opinião, porque a equipe do Coqueiros perdeu por um gol só, a equipe do Agrotomé Petúnia abriu o Interfest jogando contra o Fúria, né? O que não é fácil para uma estreia, pegar um time que já tem mais ou menos o costume de jogar sempre junto. Depois, isso às 7. Depois às 8 tem Marmoraria Ideal, que venceu na abertura
pega o Barbearia do Douglas, que também venceu, né? Então vai ser um jogo bem disputado também. VIP Academia, a única equipe que não estreou ainda no Interfest, estreia agora nesta sexta-feira, né? Contra a equipe do Estilo Som, que teve o seu 0-0 contra o Café Verdão. Então a gente vê os níveis dos jogos excelentes aí, principalmente questão de nível técnico. E depois, mais um jogo aí, o MC Comércio Café Nova Resende, Procampo, na verdade, encara o CM Assessoria Rural. É o time dos meninos, enfrenta aí o time do Diego lá, o time que o pessoal fala do time do Diego, que é o MC Comércio Café. Então, vem pro Poliesportivo, Alcides Tomé. Se você não conseguir estar presente lá prestigiando, fique atento, porque, né, você pode acompanhar toda a transmissão de todos os jogos pela TV Resende Web ao vivo. Mais uma vez, a você empresário, comerciante que quiser divulgar a sua empresa e ainda, né, patrocinar e apoiar o esporte, seja bem-vindo à nossa equipe. Venha fazer parte da TV Resende Web e também fazer parte da história do Interfest 2023. Né? Tá sendo a primeira vez que todos os jogos serão transmitidos dessa competição, que é referência regional, o nosso campeonato municipal aqui. Então você, comerciante, empresário, que quer fazer essa parceria, não pensa muito não. Vai lá, faça um golaço e entre em contato com o Alan, que faz parte da ala comercial aqui da TV Resende Web, pelo número que está aparecendo aqui no rodapé, ó, 35999235202. Marca aquele golaço e sai na frente. Quem sabe seja um campeão aí empresarial fazendo essa parceria com a TV Resende Web. E pra gente fechar, lembrando que março foi comemorado aí o mês das mulheres, né? Mas antes, vamos rodar a vinheta do Interfest e eu já volto fechando o programa. É isso aí. Então a Interfest tá emocionante aí, né, diretor? Nós tá empolga aqui e acaba esquecendo de algumas coisas. Pessoal, março, na semana passada, quarta-feira, hoje tá fazendo uma semana, foi comemorado aí o Dia Internacional da Mulher, né? Mas como eu falo, todo dia é o dia que se deve defender os direitos das mulheres aí e por uma sociedade mais justa e igualitária. Então, as meninas do Jiu-Jitsu que foram homenageadas e fizeram apresentações importantes na última semana, deixaram um recadinho especial. Mas antes, me despeço de vocês e lembro que na semana que vem a gente vai estar de volta aqui com o nosso Resende Esportes para aquele bate-papo bacana e, é claro, né, aproveitando tudo que tem de melhor aí do nosso esporte da região para informar você que gosta sempre de estar ligadinho aqui no esporte e na TV Resende Web. Um grande abraço, fiquem com Deus e a gente fecha então o programa com esse vídeo aí das artes marciais e do poder feminino dentro delas. Fala galera, meu nome é Brígida Carvalho, eu sou faixa marrom de Jiu-Jitsu. Antes do Jiu-Jitsu eu sempre fui uma pessoa muito introvertida, tem muita alta confiança, não me sentia uma mulher forte, empoderada. E o Jiu-Jitsu ajuda muito nisso, né? Que tipo, dá a possibilidade ali de você mesmo sendo mulher, você tem a possibilidade de lutar com o homem e fazer força de frente, de igual para igual. E conquistar posições que normalmente você não acreditaria que conquistaria, né? Assim como em muitas outras profissões, o jiu-jitsu também tem os seus desafios, né? As mulheres pouco a pouco estão conquistando o seu espaço dentro do jiu-jitsu, apesar de ainda não ser uma briga muito justa, né? Porque sempre a premiação do masculino é sempre maior, a visibilidade que o masculino tem em relação a patrocínio é muito maior, mas pouco a pouco as mulheres estão conquistando o seu espaço, estão conseguindo ser mais vista, ser mais ouvida. Então, óbvio que ainda é uma guerra constante, né? Tipo, é uma batalha constante, mas que pouco a pouco tá melhorando. Run, call outside and he say he got a gun. Niggas like, man, that's what everybody said. Go and pop the trunk and everybody dead. Everybody scared of the nigga, aware that the nigga is better. All my bitches pick of the litter, never bitter. Niggas is fake the anime. Me, I never hate get cake like anime. Whoa, eat the cake, bitch, eat the damn cake. Fuck good, nigga, we demand great. Order domino, then she take off all her clothes, nigga. You know how I go, made the piece of man wait. The best kept secret, even hoes try to keep it, then I leak the damn tape. Rest in peace, any nigga won't. LL Autopeças, com grande variedade de produtos automotivos como peças, acessórios, pneus,
calotas, palhetas, produtos de limpeza e estética automotiva. Além de ser revendedor autorizado das baterias Eliar e muito mais, você encontra na LL Autopeças. Agora também com centro automotivo, trabalhando com troca de óleo, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, freios e suspensão. Estamos localizados no Alto do Cruzeiro. LL Autopeças, soluções para você ir mais longe. TV Resende Web. Apoio Café Petúnia. O bom da vida é tomar um bom café. Distribuidora do Breno. Água, gás e bebidas. Z Comunicação Visual. Criando ótimas impressões. Marmoraria Nova Pedra. Realizando sonhos. Alto Posto Vila Petro. Nosso combustível te leva mais longe. Sancil Contabilidade, consultoria financeira para o seu negócio. Vaguinho Vidros, qualidade e experiência.